Bom, conforme prometido no vídeo anterior, a gente vai falar um pouquinho mais do sistema de controle de versões que a gente está usando, né? Que é o Git. Na verdade, até aqui a gente está usando ele de uma forma simples, que é só baixar o código que tem para olhar e pronto, né? Agora a gente está desenvolvendo um projeto mais longo que vai estar tendo uma continuidade entre os vídeos, né? Que é o projeto das matrizes de associação. E aí é interessante nesse caso que aconteçam duas coisas. Uma, que os vídeos estejam lá para a qualquer momento para as pessoas poderem ler e usar, mas naturalmente não tem sentido um vídeo de software se a pessoa não pode baixar o software e mexer, enfim, até rodar o software, né? E, no entanto, por conta do projeto, o software tem sido alterado. Mas, naturalmente, com esse sistema de controle de versão, a gente consegue a qualquer momento baixar uma versão anterior do software, tá? Ele tem um monte de recursos, mas esse é até o mínimo, né? Então, aqui a gente vai tentar explicar isso. Tá? Tem um texto corrido, como de outras vezes, tem um texto corrido que tenta explicar melhor, etc. E o que eu vou tentar falar é basicamente esse texto corrido. Na verdade, quando a gente apresenta um texto, a gente às vezes esquece algumas coisas ou prioriza outras e naturalmente acrescenta outras. Mas aqui está basicamente o que a gente vai conversar. Bom, então, mas naturalmente para conversar, vamos conversar com a mão na massa, né, fazendo as coisas, tá? Eu acho importante ter o texto porque, bom, tem gente que lê e aprende mais com vídeo, tem gente que aprende mais com texto, e aí a gente contempla as duas possibilidades. E naturalmente para mim mesmo também foi muito útil escrever um texto, né, porque quando a gente escreve um texto, organiza as ideias. Bom, a ideia básica é o seguinte: a gente tinha prometido que iria usar uma interface gráfica para fazer essa apresentação. Quer dizer, um negócio bonitinho, com janelinha, aí, como a gente está acostumado. Mas o fato é que não existe uma única interface gráfica para todos os ambientes que a gente está visando, onde as pessoas trabalham hoje em dia, no fundo. São o Linux, o Windows e o Mac OS, né? E mesmo em alguns ambientes, as interfaces gráficas eram muito limitadas, quer dizer, não faziam muita coisa. Basicamente só deixava olhar o repositório e não alterar como a gente está precisando. E em outros, mesmo no caso do Windows, que tem uma interface gráfica bacana, chamada Tortoise Git, ela não está tão redonda como as versões dela para outros sistemas de controle de versão, como o SVN. Então eu decidi usar essa coisa feia aqui, que pouca gente gosta hoje em dia, que é a linha de comando, né, também chamada de Shell, no caso do Linux e do Mac OS, ou então de prompt de comandos do Windows, né? Por quê? Por duas razões. Uma, como eu falei, não tem um ambiente gráfico disponível para todos os sistemas operacionais, e o que tem também é limitado. E, além disso, tem mais uma coisa. Do mesmo jeito que quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente tem que aprender um pouquinho sobre o que é motor, sobre o que é transmissão, câmbio, etc. Mesmo quando eu tenho uma interface gráfica bacaninha, tal, completa, compensa às vezes trabalhar na interface de comandos aí, de texto e tal, né, não gráfica, porque é nessa interface não gráfica que a gente vê as coisas acontecendo, tá? Eu até fiquei com vontade de criar uma portável aí para os vários ambientes, mas isso é outra história. Bom, então, tem mais uma coisa. Quando, mesmo no Windows, que não se usa a princípio esse shell aqui, chamado bash, na verdade, a melhor forma de usar o Git é justamente baixando um pacote, que vai estar na descrição do vídeo, né? Que tem um shell desse tipo.
Tá? Então, no fundo, esse é o verdadeiro, como fala o pessoal, né, uma verdadeira língua franca, o verdadeiro ambiente que é multiplataforma. Tá? Então, a princípio, o Bash é de sistemas Unix ou Linux, mas graças à melhor forma de usar ele no Windows C também Bash, está totalmente portável. Tá? Então, o que a gente aprender aqui vai se aplicar aos outros ambientes. Bom, então, quando a gente abre o prompt de comandos, abre o shell, etc., a gente é jogado no que se chama de diretório de usuário, no caso do Windows, ou home, no caso do Linux, do macOS. Tá? Então, nesse lugar, a gente vai criar um primeiro diretório. Tá? O comando é o mesmo, tranquilo, make dir, e aí vamos chamar de git. É bom um nome significativo, como a gente vai estar trabalhando com git, vamos chamar de git. Tá? No diretório que eu trabalho, na forma de eu trabalhar, eu, como uso GitLab e GitHub, eu costumo criar duas árvores diferentes, mas tanto faz. Então vamos lá, criamos, agora mudando o diretório, change directory, make directory, né, directory e change directory. Agora aqui a gente vai criar um diretório, criar o repositório, clonar o repositório. Então é git clone. E aí eu preciso criar a receitinha de bolo para fazer esse tal de diretório. Aí eu venho aqui no lugar onde é o diretório desse, a URL, né, desse nosso projeto RIdeas. Aí eu venho nesse lugar aqui, ó, clone, tá bom? E pego essa coisa aqui, clone with HTTPS. Tem um monte de recursos, mas vamos ficar com o mais arroz com feijão de todos. Então, peguei ele. Aí agora eu vou vir aqui e clonar. Ok? Então, vim aqui, paste. Ok? Bom, aí vai demorar um tempão e eu vou parar o vídeo, mas porque... Então, o que ele está indo lá? Ele está indo buscar as coisas, tá? Tem um monte de operações que ele vai fazer. Em particular, nesse diretório eu deixei um monte de informações, porque eu estou levando os vídeos para lá. Os vídeos que a gente está criando, eu estou levando para... salvando na nuvem, tá? Porque tem um monte de histórias de terror, de canais no YouTube que são derrubados e, enfim, é melhor, mesmo aqui no computador da gente está problema, então é melhor ter o backup na nuvem, tá? Então é isso, por enquanto eu vou desligar um pouquinho aqui, tomar um café, vocês também podem tomar esse café se estiverem acompanhando. Compactou e mandou para cá. Aí depois que mandou para cá, naturalmente ele expandiu, né? Quer dizer, descompactou, né? Quer dizer, descompactou. Ele viu as alterações estavam todas direitinho, que viu outra alteração, e aí naturalmente ele fez uma verificação adicional. Foram transmitidos 3 gigabytes, mesmo com uma taxa de transferência razoável. Então, tá? Agora eu criei uma cópia do repositório, tá? Uma cópia do repositório, tá? Ele estava nesse lugar remoto, né? Mas também a gente pode pensar na nuvem, ou também pensar na nuvem, pensar também no GitLab, mas em termos do Git isso é chamado de remoto. Isso é chamado de repositório remoto. A cópia que eu baixei é um clone. Essa desse remoto. Uma das coisas bacanas do Git em relação a outros sistemas de controle de versão. Então agora, vou ver o que eu tenho nesse lugar aqui. Vou ver o que eu tenho nesse lugar aqui. RIdeas. Então eu vou fazer RIdeas. Eu vou entrar lá. Beleza? Beleza? Então... Tá. Quando a gente estiver trabalhando, normalmente hoje é uma comissão, justamente a apresentação de como vai trabalhar, a gente vai trabalhar, receber um número desses aqui. Esse é um número que é uma conta
que é uma conta faz com o repositório, que se faz com o repositório, mas também é o identificador do repositório, é o identificador que identifica o repositório. Então, cada vídeo vai estar falando assim, olha, baixa a versão não sei das quantas, baixa a versão não sei das quantas. Vai fazer, então a gente vai usar esse comando aqui do git, isso aqui já git, à esquerda já é o comando, o git, né? O software git, né? Aqui é um comando dele, software checkout, aqui é um comando dele, e aí eu estou mandando ele buscar essa versão antiga, essa versão é uma das primeiras versões do repositório, então ele baixou tudo, ele baixou tudo aqui na, deixa eu só mostrar, aqui na disponível, aqui está disponível, aqui está foi feito, tá tudo que mas a gente vai pegar essa versão, por exemplo, se eu olhar no diretório de scripts, vai estar um monte de coisa, que é a história do que a gente fez até hoje. Então vamos lá, vamos dar um checkout. Checkout. Eu estou mandando ele para uma versão super antiga, uma das primeiras do repositório. Então, normalmente o pessoal só passa primeiro 8 dígitos desse numerinho aqui, que é um número desse numerinho hexadecimal. Mas é hexadecimal. Na verdade, na hora de copiar as coisas, dá mais trabalho, dando mais trabalho ficar contando 8, pegar logo o coisa inteiro, tá? Beleza. Então, esse Git tem algumas coisas bacanas, a gente precisa ter precisa ler um pouquinho, às vezes, para entender, mas quando a gente entende um pouquinho, a gente fica contente, porque ele explica os próximos passos, tá? Ele já está antecipando um passo, ele já está antecipando um passo mais adiante. Mas de qualquer modo, vamos deixar quieto aqui, fazer algumas coisinhas, tá? Então, aqui está, digamos que eu abri, aqui está, cada sistema vai ser diferente, digamos que eu abri o RStudio, Então, agora eu preciso ir naquele diretório, vamos lá no diretório, Tem um monte de coisa aqui nesse arquivo, tá chamando, como eu falei, eu uso o Git, tá? Então, vamos pegar, aqui, pronto, Git, aqui, entrei, perfeito, dias, aí tem um monte de coisas, e aí naturalmente coisas coincidentemente ou não, no diretório script, Como eu falei, é uma versão super antiga do diretório, né? Os arquivos, tal, e só tem esse softwarezinho aqui, pegar ele, tá? Pegar ele, opa, ok, tá lá. Aqui vou apagar essa tela, tá chateando. Então como que eu apago? Caso eu não me lembre, né? Edit, Clear Console. Vamos usar sempre esses comandos mais triviais, o atalho. Então, aqui o atalho. Precisa sempre apagar essa telinha, beleza? Apagou. Bom, então aqui está a fonte, né? A fonte, né? Findeps, tá? Aí digamos que eu não gostei, vou rodar esse cara. Vou vir aqui source, eu não preciso de source, era bom já saber decor, tá? Preciso saber, eu vim aqui, do atalho, tá? Então é Ctrl S, Ctrl Shift S, para poder rodar. Tá? Bom, eu sei que não precisa de cat aqui, que tem um monte de cat, e não precisa do cat, tá? Precisa de programa mais ou menos grande, ia demorar mais ou menos grande, não ia sair bonito se tivesse dependente do eco. Então eu venho aqui, aperto Ctrl, seguro, Shift e aperto S. Aí rodou. Criou um monte de variáveis, Então vamos ver, digamos que eu olhei aqui, e não gostei de estar digits, está no Brasil, cara, tem que usar no Brasil, cara. Então vim aqui, troquei dígitos, tá? Bom, tem mais uma coisa, os computadores estão
se preparando para usar acentos, um monte de coisa, no negócio, até aqueles caracteres chineses, aquele ideograma, todo esse negócio, mas o fato é que não está redondo ainda, tem coisas parte dos programas que não estão ainda usando todo esse recurso do Unicode. Então, uma medida de prudência é a gente, pelo menos, no começo tal, dos programas, evitar usar a situação. Aqui em mensagem normalmente não tem mensagem normalmente variável, teoricamente poderia estar tudo em português aqui, em bom português aqui, com acento, bom português, mas não é uma boa ideia, não é uma ideia. Pode dar uns problemas estranhos, você olha o código acontecendo, você olha, é só essa letrinha com acento, Vamos salvar aqui, tá aparecendo vermelho, precisando alterar, claro. Okay. Aí eu vou rodar uma vez, né? Uma alteração pequena, mas eu seguro Ctrl, segura, aperta S. Então vamos ver. Cadê você? Maravilha, funcionou. Dígitos. Tá? Beleza. Então, o código foi alterado. Maravilha. Eu vou sair. Quit session. Aí ele pergunta, quer que salve esse negócio? Fala, não. Essas variáveis foram todas criadas. Então, beleza. Então o código está lá. Lá. Agora eu quero poder continuar trabalhando com isso. Naturalmente, sem perder nada. Então, eu vou seguir. Então, vou fazer duas coisas. Primeiro, vou salvar esse código. Aqui eu estou num diretório que contém todo o projeto. Então, eu posso dar um comando chamando git, quer dizer, pega todo mundo que está nesse diretório e nos diretórios abaixo dele. Beleza? Então, aí agora eu vou ver o que aconteceu. O comando acontecendo. Git status. Aí ele falou para mim o seguinte, falando duas coisas. Uma, eu estou numa situação anômala. Eu saí lá do home e fui para outro lugar. Aí falou, olha, você saiu do home. Tá bom? E está dizendo que eu estou nesse lugar aqui. Como eu falei, ele usa oito dígitos iniciais, tá? E aí, o que significa? Ele está na boca do gol, ele está numa área temporária, que eu vou poder, incluir no, como se diz, no repositório. E aí ele está até me dando uma sugestão. Se você quiser, você pode criar um novo branch, um novo ramo, onde você vai fazendo suas alterações. Então isso é uma coisa bacana do Git. Ele vai permitir que eu, enfim, esteja lá acontecendo aquele projeto todo lá das matrizes de associação, coisas, e eu estou aqui na boa, no meu ritmo, brincando com esse FindEps. Tá? Eu vou criar um ramo, tá? Então é de novo, vamos criar um nome bonitinho, tá? Checkout. Naturalmente, quem não gosta de escrever essas palavras em inglês, pode ir copiar isso. É bom ir treinando, né? Treinando. Então, digamos que eu vou chamar esse cara de FindEps, programa em português. De novo, eu não estou usando eu sei que precisaria um circunflexo aqui, mas um vou acentuar, porque aquilo que eu falei, teoricamente devia aceitar, melhor ir devagarinho, mais devagarinho, tudo mais no escrito em chinês, até com aqueles emojis. Bom, beleza. Então, eu estou dando um checkout. O que vai acontecer? Eu mudei, olha só, ele já avisou para mim, que eu mudei para um novo ramo, né? Um novo branch, FindEps, FindEps. Agora eu preciso fazer uma coisa que se chama, em inglês se chama comment. O pessoal em português, os programadores em português, chamam de comentar, que é uma barbaridade, mas é uma barbaridade de computação.
pessoal inventar esses verbos doidos. Literalmente, commit, quer dizer comprometer, quer dizer comprometer. Mas uma tradução melhor nesse contexto seria efetuar. Então, vou efetuar essas alterações, tá? Esse é o português bom. Se esse é o português bom para a universidade, provavelmente era universidade, mas na prática todo mundo fala comitar. Se estiver falando com outros programadores, você fala efetuar, aí, se você falar comitar, ele vai saber que você comitar. Então vamos comitar essas alterações, tá? Aquela alteração mínima, só para a gente ver o que eu vou fazer. Commit, que é o verbo em inglês, commit, e aí eu vou colocar uma mensagem. A ideia é a seguinte, eu preciso explicar por que eu fiz essa alteração, Então, vou colocar uma coisa aqui, coloquei a saída, eu poderia usar o acento aqui, tá? Mas aí, como eu falei, a gente vai brincando com o software, vai experimentando o software, digamos que a gente vai ser totalmente prudente. Vai ser totalmente prudente. Saída em português. Não é uma mensagem enorme e tal, mas aí no contexto a gente acaba sabendo. É só um memorial. Beleza, dei um commit nesse negócio. Agora eu vou ver como é que tá. O que aconteceu. Status. Então ele falou para mim, nesse ramo aí que você está, não tem nada mais restante, comprometido para ser efetuado. Está falando a árvore de trabalho está ali. É uma história mais longa essa história de árvore de trabalho, mas tudo que precisava fazer a gente já fez. Então essa área aí é uma área nossa. Quer dizer, bom, se a gente olhar, daqui a pouquinho tem uma outra área, que é a área principal, o head, lá, na verdade começa no head, está conectado ao GitLab, mas essa aqui não está. Então, eu posso trabalhar de boa lá. No GitLab, só eu tenho direito de acesso, né? A gente não está fazendo um projeto conjunto, mas mesmo que tivesse, normalmente tem um grupo de pessoas que são os committers, que são as pessoas que decidem que pode ou não alterar o código. No fundo é uma alteração do código. Mas aqui eu estou num diretório todo meu, eu faço o que eu quero, tá um diretório local, então cada pessoa pode vir aí, tá? Agora naturalmente precisa voltar para o espaço lá do que a gente tem, onde o projeto está andando. Então aí o jeito de novo o checkout, tá? Mas agora sem o menos B, tá? Checkout master. Master é mestre, né? Master é o do raiz, tá? Aí ele vai fazer de novo ele vai fazer contas aí, ver se está tudo bem, realmente toma cuidado com o que está acontecendo, vai demorar um pouquinho, mas acho que não precisa tomar café. E naturalmente, quando a gente tiver, digamos que a gente está fazendo duas coisas, uma está mexendo nas coisas, diretórios em uma parte, ramo e outra a gente está acompanhando o que está acontecendo na sequência principal, no ramo principal, tá? Caso a gente queira voltar para esse ramo aqui, para fazer alguma coisa, a gente dá o mesmo git checkout, só que sem o menos B. Não lembro agora o significado, mas significa que eu estou criando alguma coisa nova. Aí tá parado, foi parado. É que possivelmente ele pegou dos vídeos que são grandões, né? Esperar só um minutinho, se ainda demorar, tá quase terminando. Então é isso, eu consigo checkout. Aliás, foi isso, eu vou deixar um
uma página muito bacana, que basicamente me orientou em todo esse processo, em várias coisas fragmentadas, mas essa página tinha tudo bem contido, bem contido, muito explicado e autocontido, né? Ele ensinava a criar um repositório, mudar, e eu deixei essa página lá. Agora, uma coisa que a página não explicou era como voltar para o diretório, para o branch original. Então, era essa a técnica. Em outros lugares, aqui no GitLab, a linha principal, o ramo principal, chama Master. Em outros lugares chama Master. Em outros lugares descobre quando faz sobre Git status. Okay? Então ele está falando para a gente. A gente está no ramo mestre. No ramo mestre uma coisa, para a gente não se perder, eu posso listar os branches, né? Git é o software básico, e list é a opção. Então ele falou que tem dois branches, né? Um que a gente criou, e outro que já existia. E aí esse asterisco, essa coisa, agora a gente está no desenho do mestre, tá bom? O número de branches é limitado, então eu posso criar um branch, eu posso mexer, estudar tal, em cada dos vídeos que eu tiver. Bom, é isso. Eu acho que a médio prazo eu vou fazer uma coordenada, porque essa ferramenta Git é muito útil, mesmo que nem todos os projetos a gente esteja usando Git extensamente, pelo menos, enfim, fica lá para alguém quiser usar lá para. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, por favor, dê um likezinho dele, joinha, curta o vídeo, assim o YouTube entende que esse vídeo pode interessar outras pessoas, procurando ver mais coisas sobre programação. Muito obrigado, até breve.